Amados telespectadores, estamos iniciando mais um programa Ramatiz, uma proposta de luz. E a nossa alegria, como sempre, é muito grande, né? De podermos juntos aprender um pouquinho mais, refletir sobre alguns aspectos importantes da nossa caminhada na Terra. E mais uma vez nós temos aqui o nosso querido companheiro José Carlos Anarotti, que vai cumprimentá-los também. Amados amigos, mais uma vez estamos adentrando no vosso lar. Para nós é muito gratificante a sua presença, porque nós estamos iniciando o segundo ano do nosso trabalho aqui na TV Comunitária. E iniciamos uma nova jornada. Esperamos que possamos levar até você a síntese dos ensinamentos que o mestre espiritual Ramatiz nos transmitiu. Não é isso, Sidney? É isso aí, meu amigão. Uma alegria, hein? É uma alegria. Começamos o segundo ano. O segundo ano começamos. Graças a Deus. E quanta coisa a gente Dia aprendeu 27 junto. 27 de julho de 2005 começamos. E quanta coisa a gente aprendeu junto. É verdade. Quanta coisa Ramatiz nos ensinou. Para quem está nos vendo pela primeira vez, ou para quem ainda não conhece a doutrina espírita, Ramatiz, vocês estão vendo aí no fundo, né, a figura do nosso querido amigo, irmão, foi um camarada que viveu como a gente, teve a família, irmãos, pai, mãe, e durante várias e várias encarnações, ou seja, várias e várias experiências, foi se aprimorando, foi burilando o seu intelecto e também liberando o amor que existe dentro de cada um de nós. Até que ele chegou a um patamar de um mestre, de um professor, vamos dizer assim. E hoje, vivendo no mundo dos espíritos, em uma outra dimensão, ele vem nos ensinar. Mais ou menos por volta de 1950, ele começou a transmitir algumas mensagens, né, psicografadas, ou seja, através da mediunidade que a gente vem falando aqui nos últimos programas, para um médium lá de Curitiba, chamado Hercílio Mais. Tá? O Hercílio Mais já desencarnou, né, e em 1955 foi lançado o primeiro livro, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. E de lá para cá, ele escreveu cerca de 15 livros com o Hercílio Mais, depois escreveu alguns livros com a América Paulielo Marques, que era uma médium lá de Brasília, escreveu outros livros com a Maria Margarida Ligori, lá do Rio de Janeiro, e agora tem trabalhado com o médium Norberto Peixoto, lá de Porto Alegre. Nós estamos estudando a primeira fase da obra de Ramatiz, as obras psicografadas por Hercílio Mais. E atualmente nós estamos falando sobre a obra A Missão do Espiritismo. Vou pedir para a nossa câmera, aliás, né, a Érica, para ela fechar e mostrar para vocês a capa dessa obra, né? A Missão do Espiritismo é um livro interessantíssimo, onde Ramatiz nos fala sobre a doutrina espírita, né? Essa doutrina maravilhosa que foi codificada por Allan Kardec e que vem nos explicar melhor a questão do mundo oculto, da mediunidade, dos contatos interdimensionais, enfim, uma doutrina bem, vamos dizer assim, lógica, racional e toda ela fundamentada em critérios científicos. Então, Ramatiz, nessa obra, ele vem nos explicar isso. Vocês viram a capa? Tem um ser assim angélico, né? E durante muito tempo nós achávamos que era um anjo, não é, Zanotti? Até que depois, um determinado momento, houve uma identificação, é uma entidade interplanetária, é uma entidade chamada Tuniu, né? O nome que ele dá para nós é Tuniu, e é uma entidade originária de um outro planeta e que está ajudando o planeta Terra nesse momento importante de transformação planetária. Essa obra é uma obra interessante, né, Zanotti? Não há dúvida nenhuma. Esta obra que nós estamos estudando, ela aborda a relação do Espiritismo com os outros segmentos religiosos. Isso nos dá uma segurança que as abordagens diferentes nada mais é do que a síntese que nós temos que chegar assim. Porque cada um soma diferente, cada um estuda diferente, cada um tem uma escola diferente. E é muito normal, né, que cada um tem uma interpretação diferente. Aí que está a grandiosidade. E importante, como diz Ramatiz, é que nós possamos respeitar, né? Respeitar a interpretação de cada um, a forma de cada um cultuar a divindade. Porque está tudo certo, porque o Ramatiz nos deixa bem claro que a
a parte intelectual, ao estudo, é importantíssimo, porque você tem a bagagem. Mas a verdadeira iniciação é quando você caminha e com aquela estrutura que você somou, você caminha com segurança. Quando você ama, Como você quando ama. você põe em prática aquilo Quando que você está se estudando. respeita, quando você entra em contato com a divindade. O que é interessante, Sana, é que nessa obra, o Ramatiz ele fala que todas as religiões são importantes. São importantes. Cada religião, ela atende a um determinado momento da sua evolução. Uma faixa etária, vamos assim dizer. Sim, vamos dizer, uma faixa Etária. de evolução. De etária, conhecimento, justo? faixa etária. Porque você falou faixa etária, e olha só. Faixa etária. Você falou certinho. Porque o espírito, ele é mais velho ou um pouco mais novo. Quanto mais velho, mais experiências. Então, por exemplo, eu já falei aqui várias vezes. Jesus é um espírito angélico, né? Não arcangélico. O Ramatiz diz que Jesus é um espírito de nível angélico. E o Jesus não é melhor do que eu ou melhor do que você. Ele simplesmente é mais velho. Ele tem mais experiências do que eu. O dia que eu tiver, provavelmente, a mesma quantidade de experiência dele, eu terei também um nível ou igual ou próximo ao dele. É interessante que a faixa etária não quer dizer a graduação, se o espírito é mais velho ou mais novo. São as aberturas da consciência de cada um. Sim, mas ele vai adquirindo consciência na medida em que ele vai vai medida que você vai caminhando, vai aprendendo, tendo experiência. vai ter experiência, tudo. Então você há de convir que um espírito que tem 50 bilhões de experiências, ele é mais avançado do que um espírito que tem 100 milhões de experiências. E é interessante. Por isso que eu disse que quando você falou de faixa etária, você acertou, viu, na minha opinião, né? Não, acertou realmente, porque o conhecimento espiritual, né, e o Ramatiz deixa bem claro, né, que quando você soma com amor, aquilo do teu soma é importante. Não é a escolaridade, você debruçou, estudou, decorou, vivenciou, que vai te dar uma graduação. Né? É cultura. Sabedoria é outra coisa. Sabedoria é outra coisa. Primeiro o conhecimento, depois a sabedoria. Você não acha que isso aí é muito legal? Quando o Ramatiz explica essa questão da faixa etária, eu gostei da faixa etária, hein? Gostei dessa. Porque nos dá uma alegria muito grande. Quer dizer, puxa vida, eu não sou isso, eu estou isso. Quando eu estiver um pouquinho mais velho espiritualmente, tiver mais experiências, eu vou estar em outro patamar. Eu vou ter uma condição melhor, eu vou ter uma consciência mais abrangente. É verdade. E com certeza vou ser mais feliz. É verdade. E é interessante, né, que nos dá uma segurança, né, é que Deus está sempre junto conosco. A espiritualidade nunca nos desampara. Né? Com certeza. Nunca desampara. Por pior que a situação que você esteja passando, é o teu momento, é o ponto de mutação. Você conhece a Rastros na Areia? A Rastros na Areia, isso que eu ia falar. Por que você me deixou na mão, né? Eu estava te carregando no colo de Ará. Interessante. O livro, A Missão do Espiritismo, né? E uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, rapidamente, o que é espiritismo, né? Eu já ouvi alguém dizer assim, olha, Moisés proibiu o espiritismo. Isso é impossível, porque não existia espiritismo quando Moisés estava na Terra. Espiritismo foi uma palavra criada por Allan Kardec. Ele fala, para coisas novas precisamos de termos novos. Para que não haja confusão, existe a palavra espiritualista, que significa todo aquele que acredita em algo além da matéria. A partir de agora, diz Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, nós estamos criando a palavra espírita, que significa aquele que aceita os fundamentos da doutrina dos espíritos. Né? Então é bom a gente entender isso. E a doutrina dos espíritos começou com o Kardec. Justamente. Porque até então é o derramamento da mediunidade. Ao longo da história, nós estamos vendo o fato mediúnico marcante. Né? Você vai sempre, não importa se você acreditar ou não, é que nem o ar que você respira. Verdade. É o ar, a mediunidade é o ar que você respira. É interessante, né? Como que o Kardec simplificou isso. Porque se você verificar, Zanotti, a mediunidade em todas as eras, ela, é claro, sempre esteve presente, como você acabou de dizer muito bem, mas sempre foi tida e a vida como uma coisa espetacular, fenomenal, misteriosa, né? Dentro de um véu de superstição. E Kardec, como vocês me perdoem, ele matou a pau. Porque ele disse simplesmente isso. A mediunidade é uma faculdade humana. Acabou. Como ouvir, como ver. E é interessante, a mensagem de Kardec, né, a doutrina, ela veio descomplicar
Justo. Né? Aí a mediunidade saiu daquele patamar de mistério e caiu numa coisa normal. E ele normal. não é que ele popularizou no sentido pejorativo, não. Ele pegou as tradições de todas as tradições, e todas as tradições tinham como suporte a reencarnação, a comunicabilidade que é entre os espíritos, vê os povos nativos, os índios, os pajés, né, os aborígenes. É verdade. Né? Tenha contato com a espiritualidade. Mas o que o Ramatiz fala nessa obra, querido telespectador e meu amado Zanarotti, é que Kardec disciplinou. Ou seja, ele criou um conjunto de regras, de procedimentos, de estudos, para que você conheça a sua mediunidade. Porque médiuns todos somos. Eu me lembro que o meu caso pessoal, para vocês entenderem o que eu quero dizer, desde pequeno que eu tive experiências paranormais, sentia coisas diferentes, vivia no meio de tudo isso. Minha mãe era espírita, médium, minha avó era médium, minha tia médium. Era pequenininho, já ia lá tomar passe, escutar os espíritos se manifestando, então nunca tive dúvida disso. Mas também nunca compreendi como é que era o negócio. É verdade. Quando eu entrei no espiritismo e comecei a entrar em contato com as entidades desencarnadas, e os espíritos diziam para mim, olha, o irmãozinho tem que falar, porque o irmãozinho precisa falar. Por que o irmãozinho não fala? Os irmãos querem falar. E eu ficava lá, embatucado, mas como é que é esse negócio de falar? Como que eu falo, não falo? E aí eu sentava na mesa mediúnica e fazia uma força danada, né, assim, de concentração, mas eu me concentrava, rapaz, porque eu achava que alguma coisa ia acontecer. Alguém ia pegar minha língua lá, ia falar e tal, porque você vê, eu não tinha conhecimento, que é o que a maioria das pessoas não tem. Verdade. E aí sim, depois, através dos cursos, seguindo as orientações contidas em O Livro dos Médiuns, que é uma obra importantíssima, a segunda obra lançada por Allan Kardec em 1861, seguindo as orientações que Kardec deixou no Livro dos Médiuns, eu comecei a compreender o que era a mediunidade. Então aí eu percebi o quê? Que na verdade eu já vinha vivendo com esses fenômenos desde criança, mas não identificava. É verdade. Então o que o Ramatiz diz? Talvez uma grande contribuição da doutrina espírita foi disciplinar o exercício da mediunidade. Então largou de ser um dom, largou de ser uma superstição, deixou de ser algo sobrenatural e passou a ser algo natural, presente na vida de todos os seres humanos. Quando você fala sobrenatural, você está falando no aspecto humano. Tudo aquilo que foge dentro dos padrões atuais do conhecimento, então é paranormalidade, tem que dizer, além da normalidade. Mas no campo espiritual, a mediunidade é mais do que normal. Natural. É natural. É uma lei divina. E você vê como que é a conversão. Nós estivemos aqui no programa passado, nós tivemos a felicidade de nós estarmos com esse pastor. Justo. Né? E como que foi a conversão? Nosso querido Renato. Como foi a conversão, amigos telespectadores? Ele entrou numa livraria evangélica e lá ele encontrou uma obra teosófica. Mas como? Numa livraria evangélica? Era para ele. Foi inspiração. Né? E assim, amigos telespectadores, a tua libertação está no momento. Quanto menos você espera, né? Em vez de você bater frente com o teu problema, deixa fluir. Não apresse o rio, ele já corre sozinho dentro do seu leito. E a espiritualidade também, ele flui dentro dos canais do momento. Por isso que a coisa grandiosa, e o Ramatiz deixa bem claro do Kardec, ele descomplicar. Sim. Né? Ele tirou todos aqueles paramentos, terminologia complexa, a linguagem iniciática. Não que isto esteja errado, Sim. dentro daquele parâmetro. É que, veja bem, como o Ramatiz ele diz o seguinte, que Kardec teve uma missão do plano espiritual. Trazer uma coisa simples, tipo fast food, vai. Uma doutrina fácil, objetiva e que qualquer um pode entender. Né? Ou seja, é claro que existem confrarias iniciáticas importantes, grupos ocultistas, esotéricos importantes, que fazem um trabalho importante no planeta. Porém, precisaria levar esse conhecimento às massas, popularizar, num bom sentido, né, o conhecimento sobre o mundo oculto. Ou seja, peraí, existe uma vida espiritual. Não há dúvida né? nenhuma. Eu sou um espírito imortal. Um dia eu vou voltar para o meu mundo verdadeiro, que é a vida espiritual. Os espíritos podem se comunicar com os seres humanos e se comunicam muito mais do que nós pensamos. Muito mais. Né?
na pergunta 419 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos superiores se os espíritos influem na nossa vida, nos nossos atos, nos nossos pensamentos. E a resposta do espírito de verdade foi contundente, muito mais do que pensais. Frequentemente vos dirigem. Né? Uma dúvida. Você vê como o caso da mediunidade é tão importante que dessa semana a revista Isto É, Érica, faz favor, a revista Isto É aborda o assunto. Sim, falando de uma com maneira, além. falando com além. Inclusive mostrando o aspecto científico. Né, aspecto científico. E as várias formas de comunicação com o plano espiritual. Existem várias formas e várias técnicas de entrar em contato com o mundo espiritual. É isso que você está mostrando aqui. Manual, quer ver? Deixa eu mostrar para a turma aqui. Ó. Manual para entender como os espíritos se comunicam. Interessante, Zanotti. Pode, é lógico que levantar? deve. Eu trouxe justamente para isso. Vocês vejam bem, queridos telespectadores. Aqui a revista Isto É, aliás, a revista Época também, há uns dias atrás, teve um artigo muito apropriado falando sobre o novo espiritismo, né? Como o espiritismo está realmente trazendo resposta para as pessoas. E aqui falando de mediunidade, que é o assunto de hoje, por exemplo, eles falam aqui, existem vários tipos de mediunidade. Então eles falam da transcomunicação, é uma forma de comunicação através de aparelhos eletrônicos. Isto começou a ser desenvolvido em Luxemburgo, na Europa, e hoje já na Itália, na França, na Inglaterra. Nós temos vários grupos aqui também. Aqui no Brasil, cuja, inclusive, uma das expoentes é a Sônia Rinaldi, existem vários grupos no Brasil que fazem a comunicação com os espíritos através de computadores, através de telefone, através de gravador, de fita comum, né? Gravador comum, enfim, vários meios eletrônicos. Eu, inclusive, estive em Brasília apresentando um workshop no Fórum Espírito e Ciência da LBV, e lá eu vi a conferência de um físico italiano, e eles, lá na Itália, passou, né? Eles têm um rádio daqueles antigos de válvula, lembra? Aqueles radião grande, assim, de válvula e tal, e eles se comunicam com os espíritos através daquele rádio. É interessante que eles fazem como mais ou menos igual a uma sessão espírita. O rádio fica lá numa sala, as pessoas chegam, vão sentando, né? Depois fazem as orações, toda a preparação, e os espíritos começam a falar. E eu vi lá um menino falando com a mãe. Mamãe, eu estou aqui e tal. E a comunicação instrumental. Essa é uma forma. Outra que eles colocam aqui é incorporação. Né? Ou seja, os médios recebem o espírito e repassam a mensagem através da voz. Hoje, esse termo incorporação já não está sendo muito usado. Hoje nós usamos mais o termo psicofonia. Ou seja, é a possibilidade que o médium, um ser humano que tem uma sensibilidade maior, tende a captar as ondas mentais dos espíritos e falar. Né? A materialização. Materialização é quando os espíritos... Nós já estudamos isso aqui. Já estudamos. Quando estudamos o livro Mediunismo, Mediunidade e Cura, mas só a respeito da matéria. A materialização é quando os espíritos, usando uma energia chamada ectoplasma, se fazem visíveis. Psicografia, ou seja, é quando captamos a onda mental e escrevemos. Telecinésia é um fenômeno que permite aos médios movimentarem objetos à distância. Telepatia. Telepatia hoje é estudada nas faculdades e tal. É a comunicação através do pensamento. Eles colocam aqui terapia de vida passada. Talvez não seja um fenômeno mediúnico, mas um fenômeno anímico, que é a possibilidade de você, a sua alma, você mesmo, voltar na recordação de uma vida passada. A tipologia é uma comunicação que hoje quase não existe mais. No tempo do Allan Kardec, era uma comunicação através de batidas, através de estalos, batidas, barulhos em objetos que se estabelecia um código e se fazia comunicação. E falam de aparição, né? Quando o espírito se torna visível, é mais ou menos a mesma coisa que a materialização. Agora, aqui existe uma diferença. O espírito pode se tornar visível, materializado, tangível, ou através da vidência. Então, alguns médios que têm a possibilidade de ver os espíritos. Mas isso é muito bom, viu, Zanotti? Isso é muito bom. Isso aqui é sinal dos novos tempos, né? É novos tempos. Você vê que o assunto é atualíssimo. Quer dizer, o que Ramatiz falava em 1960 e pouco aqui... Essa daí é de 65, mais ou menos? 60 e pouco. 67. É. O
Porque o Ramatiz falava aqui em 1967... E é gratificante, né, Sidney, que uma revista de porte de Isto É abordar esse assunto. Sim. Não é? E a reportagem da época também foi muito boa. Muito boa. Muitas pessoas vieram me falar sobre ela. Eu não li ainda. Eu não li ela, eu não tinha conhecimento da época. Porque, gente, isso, para que serve tudo isso, tá? Só para você saber que existe o mundo espiritual, que tem espírito, que tem mediunidade? Não. Para que a nossa cruz fique mais leve. Para que nós possamos viver como espírito, que é diferente. O ciclo esotérico da comunhão do pensamento, ao qual nós somos filiados também, e hoje trabalhamos até na diretoria lá, junto com o nosso querido José Maria Nogueira, ele tem um manual de como você pode viver bem. É uma revistinha chamada Viver Bem, pequenininha. E um dos itens é esse, viver como espírito. Porque se você vive como espírito, veja bem, a coisa amplia demais a perspectiva. Não é só o momento, não é só o agora. Então eu acho que a mediunidade e a doutrina espírita tem esse grande papel, popularizar a nossa... vamos dizer assim, a nossa verdade, que é espírito. Como diz o nosso querido Adão Nonato de Oliveira, nós não somos seres morrentes, nós somos espíritos reencarnantes. Isso muda tudo. Né? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre o ponto de vista. Ele diz que quando você começa a compreender a vida futura, não só a vida espiritual, mas a reencarnação, a continuidade, por exemplo, a pluralidade dos mundos habitados, que é um dos postulados básicos da doutrina espírita. Ou seja, os espíritos nos dizem, todos os planetas são habitados. Cada planeta é apropriado a um determinado momento da evolução do espírito. Há uma faixa etária. Falar que nem o Zanarodi aqui. Cada planeta é apropriado a uma faixa etária. Então, puxa vida, não é só isso aqui não, gente. A vida não é guerra, doença, não é A tráfico. guerra mostra a nossa ignorância. Sim, mas não é só isso. O que eu quero dizer, existem lugares muito melhores e, olha, cujo acesso está à nossa disposição. Basta que vocês façam, que a gente faça aquilo que o Zanarodi falou. Adquira a consciência, coloque isso a serviço da nossa felicidade e comece a viver uma vida mais light, mais amorosa, mais amiga. O bom senso do Kardec, né, o estudo, a comparação, né, a vivência, né, do dia a dia, superando. E é muito gratificante quando você tem todo esse cabedal de conhecimento, é que nem que você se forma em determinada área, você tem toda uma teoria dentro da cabeça, né, tudo os seus projetos, né, mas aí você vai colocar em prática, aí você vai ter dificuldade, que é coisa normal. É o que o Ramatiz chama... É o amadurecimento. O que o Ramatiz chama? A iniciação à luz do dia. Né? É colocar em prática, é você pegar tudo isso para ser mais calmo, mais paciente, mais tolerante, E outra coisa, mais né? amigo. Se você está passando por alguma dificuldade, caro telespectador, justamente não é uma catástrofe. A solução está ao seu lado. Sim. Né? Isso mostra o quanto a espiritualidade está junto com você. É justamente você sair dentro dos padrões. Porque nós não podemos viver no padrão comodista, né? Tem uma frase, não sei se é de Francisco de Assis, ou quando eu militei na Aliança da Fraternidade, que diz uma coisa interessante: sejamos cada vez mais inofendíveis, sem milindres. Porque quando você entra nessa tônica, você abre o teu campo espiritual. Não, você abre o teu campo mediúnico. Eu gostei dessa palavra, ofendível. É ofendível. Tem gente que é ofendível. Porque assim você não será responsável pelo crescimento dos ofensores, dos hipócritas. Juntemos as nossas forças em prol de um mundo melhor, porque é urgente você melhorar. O círculo esotérico. O círculo esotérico tem um caderninho de meditações diárias. Então, todo dia de manhã eu deixo na minha agenda, eu pego, vejo a meditação do dia, faço a minha meditaçãozinha e no outro dia eu vou ver do outro dia e tal. E a do dia 2 de dezembro, é isso que você acabou de falar. A do dia 2 de dezembro diz assim, gente: eu não dou a ninguém o poder de me aborrecer. Eu não te dou o poder de me aborrecer. Eu não dou esse direito de você me desequilibrar. Não, você não pode, é só eu que posso. Ou do perdido no espaço, né? Não foi programado para receber sua ofensa. Não tem registro. Pronto, você vive em paz. Então, é para isso que a gente precisa, vamos dizer assim, pegar tudo isso que a gente está aprendendo e aplicar no dia a dia. Essa é a síntese da missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo realmente é essa.
mostrar para a gente que somos espíritos imortais, revelar essa vida oculta e nos dar uma abertura, né? Porque uma outra coisa que o Ramatiz fala também é que a doutrina espírita, toda ela é fundamentada no Evangelho de Jesus, né? E o Evangelho de Jesus, ele é uma síntese do conhecimento iniciático de toda a humanidade. Segundo o Ramatiz, na obra O Sublime Peregrino e também na obra Jesus e a Jerusalém Renovada, que foi psicografada pela América Pauliello, no Evangelho de Jesus estão contidas todas as leis que regem o universo. Nós vamos estudar aí mais à frente um pouquinho, se Deus quiser. O Evangelho à luz do cosmos. Justo, um livro chamado O Evangelho à Luz do Cosmos, e que vai mostrar o Jesus cientista, que aliás a ciência cristã também chama Jesus, o Jesus cientista, o fundamento de toda a ciência dentro do Evangelho de Jesus. Eu queria lembrar, antes de terminarmos esse módulo, que nós temos o apoio da revista Sexto Sentido, né, do nosso querido Alex Alprin, tá? É uma revista universalista. Esse número que eu estou mostrando fala sobre a doutora Anne Besant, uma das fundadoras, das iniciadoras da Sociedade Teosófica, e também da revista Cristã de Espiritismo, lá do nosso querido Vitor Rebelo, né? Revista Cristã de Espiritismo, que, apesar do tema, é uma revista super universalista, fala de vidas passadas, mediunidade, viagem astral. E queria lembrar também que nós estamos também na TV Mundo Maior, a primeira televisão espírita do planeta. Se você quiser maiores informações, entra no www.tvmundomaior.com.br, tá? É isso aí, vamos fazer um intervalo, já já voltamos com o nosso programa. Em janeiro de 1868, Kardec lança o último livro de seu Pentateuco, a obra A Gênese. O livro trata das consequências e das aplicações do Espiritismo e tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições e as relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Esta obra pode ser adquirida agora por apenas R$10, mas somente para quem ligar já para 0 Operadora 11 6979 2157. A revista Cristã de Espiritismo está há 7 anos nas bancas, transmitindo a mensagem da espiritualidade com seriedade e universalismo. Mediunidade, bioenergia, viagem astral, ufologia e temas atuais apresentados à luz da doutrina espírita. Informações: Editora Vivência, 11 6605 4651. Revista Cristã de Espiritismo, nas bancas de todo o Brasil. O Sublime Peregrino. Mensagens do Astral, Fisiologia da Alma. Esses são alguns títulos que você encontra na Editora do Conhecimento. Visite o nosso site www.edconhecimento.com.br ou ligue para 019 3451 5440. Você quer saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Nós damos as pistas. Revista Sexto Sentido. Grandes mestres, civilizações perdidas, entrevistas inéditas, fenômenos paranormais, fronteiras da ciência. Sexto Sentido explora os limites da ciência, revela os mistérios da humanidade, os segredos da mente. Traz entrevistas com personalidades mundiais em uma empolgante jornada a novas dimensões do conhecimento humano. Todos os mistérios do universo em uma só revista. Sexto Sentido, mensalmente nas bancas.